Paz do Senhor, queridos. Amém. Diga ao seu irmão, que bom que você está aqui essa noite. Você é um vencedor, venceu as oposições. Abram comigo em 1 Coríntios 5. Eu sei que já preguei sobre isso aqui, mas eu gosto de pregar sobre esse tema e essa noite eu quero meditar com os irmãos novamente. Nós vamos falar sobre o Cordeiro de Deus, sobre Páscoa. Amém? Amém. 1 Coríntios capítulo 5, vamos ler o verso 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como pois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com asmos da sinceridade e da verdade. Amém? Amém. Queridos, a Páscoa do Senhor, ela tem que ser celebrada com a verdade. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença nesta noite, nós dependemos de Ti, do Teu Espírito, a igreja depende do mover da Tua palavra. Por isso, ó Deus, nós clamamos, ó Deus amado, declarando a nossa dependência. E te pedimos, fala conosco esta noite, nos instrui pelo Teu Espírito, revela a profundidade da Tua palavra e estabelece o Teu querer esta noite. Alcança os nossos corações, ó Deus. É assim que nós choramos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Todo ano nós celebramos, as nações cristãs celebram a Páscoa. Mas existem muitos erros, muita coisa errada dentro desse costume de celebrar a Páscoa. E muitos de nós já conhecemos do que se trata, né? Mas eu quero falar sobre um pouquinho da Páscoa, do que ela realmente significa. O apóstolo João, quando fala da Páscoa, ele sempre fala, a partir do capítulo 2, ele sempre fala que a Páscoa é uma festa dos judeus. Tanto é que ele fala, aproximando-se a festa dos judeus, a Páscoa. Então a Páscoa é uma festa típica judaica, muito comemorada até os dias de hoje. E nos dias de Jesus, a Páscoa era muito fundamental. Por quê? Porque ela era o tempo do sacrifício, era o tempo da entrega, era o tempo em que as pessoas iam até Deus a fim de celebrar uma festa onde eles seriam abençoados pelo sacerdote, onde entregariam a sua oferta do cordeiro e de onde procederia o perdão. A certeza de que algo novo estaria estabelecendo a partir daqueles dias. Essa festa, segundo o autor aos Hebreus, durava 7 dias. Aliás, desculpem, Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 45, fala que essa festa durava 5 dias. Então era uma festa que não era um dia ou 2. Era celebrada por muitos dias. Mas era no primeiro dia que o cordeiro era sacrificado. E Jesus, perto do dia da Páscoa, ele convida os seus discípulos a descerem para Jerusalém a fim de celebrar a Páscoa junto com ele. Mas ele advertiu que aquela ia ser a última ceia, a última Páscoa, o último dia que eles estariam juntos, até que essa mesma Páscoa fosse celebrada, essa mesma festa fosse celebrada lá no céu. Então, Jesus desce para Jerusalém com esse propósito, com o propósito de ali em Jerusalém não celebrar uma Páscoa comum, como era feita. Jesus ia a partir dali mudar gerações. Aleluia. Mudar a perspectiva sobre Páscoa. Amém, queridos? A partir daquele dia, a Páscoa seria diferente. E era tipicamente uma festa judaica. Mas Paulo aqui, ele está escrevendo aos coríntios, aos moradores de Corinto, da igreja em Corinto. Ele explica, olha,
lançai fora o velho fermento, porque vocês já são nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Paulo aqui começa a falar aos Coríntios uma linguagem voltada para a Páscoa, porque ele começa a falar sem fermento, uma nova massa, e no verso seguinte ele diz assim: e sim com os asmos da sinceridade da verdade. Paulo aqui está usando alguns simbolismos da Páscoa. Que simbolismos eram esses? Enfim, a Páscoa judaica, ela envolvia alguns símbolos. Está lá no capítulo 12 de Êxodo, você pode ler tudo aquilo ali e você vai achar esses símbolos aí. Moisés chama o povo e diz: olha, Deus mandou que se fizesse o sacrifício de um cordeiro e vocês devem assar esse cordeiro. Se o cordeiro for muito grande para a família, convidem outra família, convidem os parentes, mas não pode sobrar nada. Não pode sobrar nada. A primeira coisa que estava dito. Outra coisa, eles deveriam celebrar com pães sem fermento. Por quê? Porque os pães sem fermento simbolizavam a pressa com que eles estavam saindo daquele tempo de escravidão, daquele tempo de sofrimento, daquele tempo de doença, daquele tempo de derrota, aquele tempo de cativeiro. Eles não tinham mais tempo, porque naquela noite Deus ia fazer o que era fundamental para que a liberdade chegasse. E mandou também que fossem preparadas ervas amargas. Era uma alface amarga naquele tempo. E essas ervas simbolizavam os anos de sofrimento, de angústia que aquele povo viveu. E o outro símbolo era o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro deveria ser colocado nos umbrais das portas e nos portais, nos umbrais e nos portais das portas de cada casa judaica. Por quê? Porque Deus ia visitar o povo, o Egito naquela época, com um anjo de sentença de morte, e esse anjo, onde visse passar, onde tivesse marcada a casa, com esse sangue, ele passaria e não entraria ali dentro. Então ficou entre os judeus essa ordenança. Então, todo ano deveria ser feita essa festa. Dentro dessa festa, o sacrifício do cordeiro, a celebração com as ervas amargas e com o sangue, que deveria ser apresentado diante de Deus. No Egito, foi apresentado nas portas, diante do anjo do Senhor. Mas, depois que o povo saiu do Egito, esse costume tinha que acompanhar o povo, e eles, ano após ano, celebravam a Páscoa, só que dessa vez o sangue deveria ser apresentado pelo sacerdote no templo, diante do Senhor, para a expiação dos pecados. Por que isso? Porque eles celebravam aí uma novidade de vida. Cada ano que se celebrava a Páscoa em Israel, estava se lembrando que eles mudaram de vida. Deixaram de ser escravos, deixaram de ser doentes, deixaram de ser opressos, deixaram de ser oprimidos. Quando eu falo doentes, doentes por causa da escravidão. Era um tempo que havia passado na vida deles. Eles agora eram uma nação, não eram mais escravos, servos de alguém. Agora eles eram uma nação, era um novo povo, uma nova vida, uma nova estrutura. Amém, queridos? Amém. E aí, era para dizer, olha, a partir de agora minha vida é outra. A partir do sacrifício do cordeiro na Páscoa, minha vida é outra. Por que que então os cristãos celebram a Páscoa? Em 325, a Igreja Romana instituiu o dia da ressurreição de Jesus Cristo. 3 dias depois da celebração da Páscoa judaica, que seria o dia da ressurreição de Jesus Cristo, a Igreja Católica instituiu como Páscoa. Mas se nós
formos levar para a palavra de Deus, a nossa Páscoa, não, a nossa igreja não é isso que eu quero dizer. A Páscoa judaica seria na sexta-feira do sacrifício do Cordeiro. Vocês estão entendendo? Ou seja, vamos trazer isso para a igreja cristã. Se a igreja cristã fosse celebrar uma Páscoa, deveria ser no dia em que o Cordeiro foi sacrificado. Ou seja, no dia em que Jesus morreu, não no dia de sua ressurreição. Estão entendendo? Porque a Páscoa celebrava, o primeiro dia da Páscoa celebrava a entrega do Cordeiro. E foi exatamente nesse dia que Jesus foi sacrificado e morto. Então, para nós entendermos bem isso, nós vamos entender por que Deus pediu o Cordeiro. Por que Deus pediu o Cordeiro? O que será que Deus falou com Moisés? Olha, Moisés, sacrifiquem um Cordeiro. E eu quero falar sobre isso um pouco com vocês. Lá em Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz que depois que Adão e Eva pecaram, eles ficaram destituídos da glória de Deus e a sua nudez ficou vista. Tanto é que Deus chega para Adão e fala assim, por que você escondeu? Adão disse, porque eu estava nu e não queria que tu me visses nu. E ele diz, quem te fez ver que estavas nu? Ele diz, a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Por quê? Porque Deus tinha dado uma ordem que da árvore, do fruto da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, não poderia ser comido. Eva desobedeceu ao Senhor, comeu do fruto e a Bíblia diz que ela deu ao seu marido e ele comeu. Quando ele comeu, ele viu que estava nu, ou seja, ele se envergonhou. Porque quem é que não tem vergonha, hoje em dia é até difícil falar sobre isso, né? É até difícil falar sobre isso. Mas quem não teria vergonha de ser visto nu? Completamente nu. Imagina se um assaltante para aí no meio da rua e fala, tira tudo, tira a roupa. Você imagina, me dê tudo, me dê bolsa, me dê celular, me dê roupa. E você completamente nu na rua. Imagina a sensação que você teria. O mal-estar, o incômodo. Foi isso que Adão sentiu. Mas a Bíblia diz que Deus proveu uma pele. Diz que Deus trouxe uma pele e fez roupas para Adão e Eva. E a gente pensa, que pele é essa? De onde é que Deus tirou isso? Porque a Bíblia não fala que ele fez um sacrifício. A Bíblia não fala que foi feito um sacrifício na terra para que esse animal pudesse dar essa pele. Então, de onde é que Deus tirou isso? Então eu quero que vocês abram comigo em 1 de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 1, bem no primeiro capítulo, Hebreus, capítulo 1, Pedro, eu estou com a história do Hebreus na minha cabeça, Pedro, capítulo 1, (20). Não, vamos ler o 18 primeiro. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. O que ele está dizendo? Vocês sabem que não foi com dinheiro que vocês foram resgatados. Muita gente acha que se tiver dinheiro tudo vai ser diferente na vida dele, né? Mas aqui Pedro fala, vocês da igreja sabem que não foi com ouro e prata que vocês foram resgatados do seu fútil procedimento. Verso 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito
antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Mas eu quero frisar aqui o seguinte: vocês sabem que vocês foram resgatados pelo sangue do Cordeiro, conhecido antes que o mundo fosse estabelecido. O que Pedro está dizendo? Que houve um derramamento de sangue do Cordeiro que foi conhecido antes que o mundo dos homens fosse estabelecido. Aí você fala assim, mas como? Onde então foi derramado? Que mundo é esse que existia antes do mundo dos homens? Nós sabemos, querido, que nós temos hoje é fruto do poder da palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, que gerou vida à palavra, e através dessa palavra, tudo o que foi feito se fez. Nós cremos nisso. Então Deus já existia antes da fundação do mundo. Concomitantemente seu trono, concomitantemente o céu que ele tem. O céu de Deus. Então quando o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo, provavelmente foi sacrificado quando? Aonde, na verdade? Onde Deus está. Mas em manter respaldo para isso, abra comigo em Apocalipse capítulo 12. Deixa eu mostrar uma coisa para você aqui. Apocalipse capítulo 12. Verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram do dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem foi mais achado no céu o lugar deles. Veja bem, houve uma guerra entre o dragão e os anjos de Deus. E não se achou no céu o lugar deles mais, por quê? Porque Miguel, veja bem, ganhou a batalha. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás. Então a Bíblia está dizendo, houve uma briga no céu entre Miguel e Satanás. Amém? Entendido isso? Que se chama diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado por terra e com ele os seus anjos. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Pois, por isso, festejai os céus e vós que neles habitais, festejam o céu. E todos aqueles que habitam no céu, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apesar de que isso aqui é uma palavra profética, mas João viajou na visão espiritual de Deus e viu esta peleja. Isaías e Ezequiel falaram sobre essa peleja. Quando dizem que um querubim, chamado Lúcifer, quis ser maior do que Deus e criou uma rebelião no céu. E a Bíblia diz que ele foi precipitado por terra. Está lá em Isaías 14, você pode conferir, ou Ezequiel 28. Eu não vou entrar por aí, porque não é disso que eu estou falando. Então, dentro desta guerra, veja bem, para que Miguel e seus anjos vencessem, um cordeiro foi sacrificado. E eles o venceram por causa do cordeiro. Amém?
Mas por que, pastor? Por que Deus sacrificou um cordeiro? Veja bem, céu é lugar de santidade, céu é lugar de pureza, céu é lugar de vitória, céu é lugar da santidade de Deus. Porque o próprio Deus diz, sede santo como vosso Pai é santo. Mas aí, de repente, se acha no céu uma rebelião, um pecado. Rebelião é pecado. Dentro desta rebelião, chegou no céu, no lugar santo, no lugar onde Deus está. Então, o que Deus fez para tirar o pecado do céu? Para que o que causou o pecado fosse precipitado por terra, saísse do céu e fosse lançado em outro espaço, em outro lugar, em outra dimensão. Pedro viu isso. O cordeiro que foi sacrificado antes que os homens fossem criados. Glória a Deus. Amém? Amém. O que Deus fez? Recebeu o sangue desse cordeiro. Mas como é que você sabe que tinha um cordeiro lá? Aqui mesmo em Apocalipse, volta um pouquinho aí. No capítulo 5. Diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado do trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um forte anjo que proclamava em grande voz: de quem é digno de abrir o livro ou de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes um cordeiro, como tendo sido morto. Aleluia. Eu vi entre Deus, os seres viventes, aquela situação celeste, um cordeiro. Ele está lá. Ele estava lá desde o princípio. Mas por que você diz que este cordeiro estava lá desde o princípio? Aí, olha, veja bem. 8. Então tomou o livro e os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles nas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoava um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e abrir os selos, porque foi morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para nos constituíste reino e sacerdotes, e reinarão para sempre. Verso 12. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Aleluia. Aquele que está sentado no trono e é o cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia. Glória a Jesus. No trono de Deus está o cordeiro, e ele estava lá, meu querido, quando a rebelião chegou no céu, e Deus o sacrificou antes. Pedro disse isso, antes da fundação do mundo. O sangue do cordeiro purificou o céu, tirou o Satanás de lá de cima para cá, para baixo, para a terra. E sabe o que Deus fez com a pele? O que Deus fez com a pele do cordeiro? Guardou. Para quando a necessidade viesse, ela estava lá. E quando Adão e Eva pecou. Obrigada. Quando Adão e Eva pecaram. Quando Adão e Eva pecaram, o Senhor trouxe a pele do cordeiro. Aleluia. Sabe por quê? Porque Adão e Eva não tiveram o sangue. Mas isso foi tão forte, um testemunho tão evidente, que a Bíblia diz que quando Caim e Abel apresentaram os sacrifícios, Caim apresentou o que era da terra, Abel o que era do céu. Porque a Bíblia diz que Abel sacrificou e derramou sangue, e Caim apresentou o que era terreno. Amém? Só que Israel
E interessante que, antes de falar de Israel, vamos falar de Abraão. Quando Deus dá a promessa a Abrão, né? Ele fala, como eu saberei que eu vou ter uma descendência? E o Senhor diz, traga-me um cordeiro, uma pomba, e pediu outras coisinhas lá. Falou, e sacrifica, derrama o sangue do cordeiro. E a Bíblia diz que Abraão matou o cordeiro, dividiu as partes, caiu num sono profundo, e uma chama veio do céu e circulou aquele sacrifício para formar uma aliança entre Deus e Abrão. Aleluia. E a partir daí ele passou a ser chamado Abraão, amigo de Deus. Glória a Jesus. Amém? E Deus cumpriu a promessa, vocês sabem. Isaac nasce. Deus pede o sacrifício de Isaac. E quando chega lá em cima, Isaac diz a ele, quem era o cordeiro do sacrifício, queridos? Era Isaac. Mas Isaac olha para o pai e diz, pai, eu vejo a lenha, vejo o fogo, vejo o cutelo, mas e o cordeiro, onde está? E Abraão abre a boca, e numa palavra profética ele diz, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Glória a Jesus. E como nós sabemos, na hora que Abraão vai furar o coração do menino, o anjo diz, pare, Abraão, porque agora sabemos que tu crês. E Abraão olha de lado, o cordeiro está lá. Deus proveu o sacrifício. Mas Abraão estava fazendo uma profecia. Querido, e quando Israel vai ser liberto do cativeiro, da luta, da prova, era necessário que o mesmo cordeiro estivesse lá com o seu sangue. Porque assim como o cordeiro de Deus trouxe vida e restauração de santidade ao céu, assim como a pele do cordeiro trouxe a cobertura para dizer eu te perdoei para Adão e Eva, e assim como o cordeiro veio provar a Abraão que Deus tinha uma aliança com ele, e assim como o cordeiro era o símbolo da fé de Abraão com Deus, Israel também precisava de um cordeiro. E Deus mandou que o cordeiro fosse sacrificado. Seu sangue foi derramado e a marca daquele sangue livrou o povo da morte. Amém? No deserto, Deus manda que a Páscoa fosse feita todo ano, aquela festa, e o mesmo cordeiro, e ano após ano, eles apresentavam o sangue, eles apresentavam o sacrifício, e o sacerdote apresentava diante do trono, e diante do trono, o sangue do cordeiro chegava diante de Deus, e o perdão estava estabelecido. Amém? Só que havia uma profecia. Havia uma profecia. E essa profecia dizia: Deus proverá para si o cordeiro. Essa profecia reverberou por séculos. Até um dia que um homem chega diante de seu primo no Jordão e fala com ele assim: eu vim para ser batizado. João Batista, primo de Jesus, vira para ele e diz: de forma alguma, eu devo ir a ti e tu vens a mim? E Jesus diz a ele: convém que se cumpra toda a justiça. E aí Jesus desce as águas. Quando se levanta das águas, o Espírito do Senhor em forma de uma pomba desce sobre os ombros de Jesus e uma voz brada: este é meu filho amado, a ele ouvi. João Batista dá um brado: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista era profeta, e naquele dia ele reverberou a profecia de Abraão. E ele declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o Cordeiro, queridos,
apresentado lá em Israel, ele passava por alguns processos. Primeiro, ele não podia ter defeito, ele não podia ser manco, ele não podia ter defeito nos olhos. Esse cordeiro deveria ser de 1 ano, e ele deveria ser observado por 3 dias. E durante esses 3 dias, ele deveria ser observado para ver se não havia nele nenhum tipo de defeito, nenhum tipo de erro. E uma vez verificado que não havia erro, ele foi sacrificado. E essa mesma norma seguiu o povo em Israel. Então o povo chegava, entregava o cordeiro para o sacrifício diante do sacerdote, e por 3 dias o sacerdote olhava, conferia, certificava, e o próprio sacerdote entregava o cordeiro à morte. Era assim que tinha que ser. E quando o cordeiro era sacrificado, esse sangue deveria ser apresentado diante do trono de Deus. E Jesus sai por Israel. E por 3 anos, Jesus é observado pelos homens, pelos ímpios, pelos gentios, porque Roma era simbolizada por Herodes, era simbolizada por Pilatos. Os gentios estavam ali representados. Mas Israel também tinha o templo, e Israel também tinha o sacerdote. E todos os sacerdotes e os gentios observaram Jesus por 3 anos. Findados 3 anos, Jesus se apresenta em Jerusalém, celebra a ceia com os discípulos. E ele diz: até que eu volte e ceie com vocês de novo no reino de meu Pai. E o Cordeiro de Deus foi observado pelos homens, pelos anjos. A Bíblia diz que ele foi pregado entre os gentios, contemplado por anjos e recebido na glória. Ao terceiro dia, no dia da Páscoa judaica, Jesus é entregue pelo seu principal, um dos seus principais. Ele é entregue, ele é traído, vocês conhecem essa história. E ele é apresentado diante do sacerdote. E o sacerdote olha para ele e faz algumas acusações a Jesus, e uma das acusações é: você é o Filho de Deus. Jesus abre a boca e diz: tu o dizes. O sacerdote rasga as vestes, blasfemou. Que o sacerdote dá a palavra: que o cordeiro seja morto. Só que o cordeiro não estava sendo sacrificado só pelos judeus. O cordeiro de Deus estava sendo sacrificado por todos os homens na face da terra, que é o que Paulo fala aos Coríntios e Pedro fala na sua carta. Ele diz: olha, era para os que viviam na futilidade, para os que viviam na carnalidade, para os que viviam no pecado, por toda a humanidade gentia. Jesus estava sendo crucificado e morto, o Cordeiro de Deus estava sendo morto. Então ele é levado diante de Pilatos. Pilatos não entendia as coisas espirituais, não é verdade? Eu entendia as coisas espirituais. Apesar da esposa falar: não se mete com esse homem, porque hoje eu tive um sonho muito estranho com ele. Não se mete com ele. Pilatos lava as mãos. O envia Herodes. E aí ele, para tomar uma decisão que não envolvesse a pessoa dele, ele diz: é de costume na Páscoa que um seja liberto. A quem quereis que eu vos solte?
Barrabás, o ladrão, ou a Jesus? E os gentios disseram: Jesus. Sabe por quê, querido? Porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado para que o mundo fosse salvo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o mundo precisava receber esse Cordeiro. E o povo grita: soltem-nos Barrabás, matem a Jesus. O Cordeiro está apto para o sacrifício. E a Bíblia diz que os discípulos testemunharam nele que não havia nele pecado. Mas Deus tinha que testemunhar isso. Deus tinha que testemunhar que o Cordeiro era apto, que o sangue valia. O próprio Deus que instituiu a Páscoa, que instituiu o sacrifício do Cordeiro, tinha que endossar. E então no terceiro dia, Jesus é visitado pelo Espírito de Deus. Isso está lá em Mateus, em Romanos 8:11, que diz: e o mesmo Espírito que vivificou a Jesus dentre os mortos, vos vivificará também, por meio de Jesus Cristo. O Espírito de Deus desce do trono e ressuscita a Jesus. Aleluia. Querido, se ele fosse um pecador, ele não teria ressuscitado. Você sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. A morte é o preço pelo pecado. O Cordeiro foi morto, mas o homem, Jesus, ressuscitou. O Cordeiro foi morto, mas o leão da tribo de Judá venceu. É o que está escrito aqui, ele venceu. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Aleluia. O homem Jesus venceu o pecado, venceu a carne e venceu o diabo. O Cordeiro de Deus foi morto, seu sangue foi derramado e ele precisava ser apresentado diante do trono. Jesus ressuscita dentre os mortos, como o leão da tribo de Judá, que venceu, tomou as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás, e desde então o homem morre pela permissão de Deus, o homem morre pelo pecado, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por Jesus somos salvos. Ele é digno de abrir o livro. Por isso o povo diz: digno o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Jesus venceu e ressurreto dentre os mortos. Ele se apresenta a Maria e Maria tenta tocá-lo e ele diz: não toque em mim, porque ainda não fui ao meu Pai. O que Jesus estava dizendo? Ele havia sido purificado pela ressurreição e como sumo sacerdote, lá no Velho Testamento, lá diante do trono, lá no Santo dos Santos, não podia ser tocado por ninguém, porque estava purificado. Jesus diz a Maria: não me toques. E em Hebreus capítulo 1, nós vamos achar Jesus entrando diante de Deus. E a Bíblia diz que quando ele entrou, os anjos se escandalizaram e Deus disse: este é o meu filho amado, a ele adorai. Sabe por quê? Para que se cumprisse o Salmo 20 que diz: levantai, ó portas, vossos portais eternos, levantai, ó portais internos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei? Ele é o Rei da Glória. Sabe por quê? Para que se cumpra a palavra de Paulo que diz: morte, onde está, ó morte, a sua vitória? Jesus ressuscitou. Um homem no trono de Deus estava entrando diante de Deus, mas também entrou o Cordeiro que venceu.
O Cordeiro de Deus que foi sacrificado antes da fundação do mundo, para que você, meu irmão, e eu fôssemos salvos. O Cordeiro de Deus entrou diante de Deus e apresentou o sangue. O leão da tribo de Judá apresentou o sangue. A raiz de Davi venceu e entregou o sangue da aliança. Deus recebeu o sangue da nova aliança. E Jesus voltou à terra para que se cumprisse a palavra que diz: descerá sobre vós o Espírito Santo. Vossos jovens profetizarão, vossos velhos, vossos homens e mulheres terão visões, sonharão os vossos velhos. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito, diz o Senhor. Glória a Deus. Jesus volta ressuscitado. Depois de 40 dias andando com os discípulos, soprou o Espírito e deu instruções. Jesus subiu novamente diante do trono, assentou-se à direita de Deus. Nesse íntere, Pedro teve uma visão de um livro escrito por dentro e por fora, que ninguém podia abrir, porque ninguém era digno. Mas aí o anjo grita em alta voz, um grande brado, e diz: há um que é digno de abrir o livro. Venceu. Jesus venceu, meu irmão e minha irmã. Essa é a nossa Páscoa. A vitória de Jesus sobre o pecado, sobre a carne, sobre o diabo. A nossa Páscoa é o dia que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de luz, para o reino de amor, onde nós somos perdoados, onde há remissão de pecados. A nossa Páscoa, meu irmão e minha irmã, não está nos ovos da multiplicação, não está nos desenhos nos ovos, não está porque o ovo simboliza a vida. Sabiam disso? O ovo simboliza a vida, o coelho, a multiplicação. Mas o nosso Cordeiro Pascual, a nossa Páscoa, está fundamentada no perdão dos nossos pecados e na promessa de que Ele vive e voltará. Aleluia. A nossa Páscoa, querido, é quando nós aceitamos isso e em verdade, e somos novas criaturas em Cristo Jesus. Essa é a nossa Páscoa. Por isso Paulo fala aos Coríntios, quando ele fala sobre essa mesma Páscoa, ele fala, vamos voltar lá, 1 Coríntios capítulo 5, Paulo falando, ele diz: lançai fora o velho fermento. O fermento simbolizava o crescimento, a jactância, a vaidade, o orgulho, a altivez. Lance fora o fermento. Lance fora. Sabe por quê? Porque vocês são nova massa. A nova massa em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. E ele diz: como sois de fato sem fermento, por isso celebremos a festa. Celebremos a festa da Páscoa não com velho fermento. Você não pode trazer sobre a sua vida, na Páscoa, os rudimentos passados, as coisas mundanas, as coisas corrompidas. Ovos são coisas de homens, chocolates, coisas de homens, coelho, coisa de homem. Lance fora as coisas terrenas e mundanas, porque a sua Páscoa é uma novidade de vida em Cristo Jesus. Nem com fermento, aí ele diz, fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos, os pães asmos, os pães sem fermento,
Mas o que tem nessa massa? Sinceridade e verdade. Sabe por quê? Satanás é o pai da mentira. E os que mentem fazem a vontade de Satanás, porque são filhos do diabo. E quem está dizendo isso não fui eu, foi Jesus, no capítulo 10 de João. Amém, queridos? E Pedro fala, olha, Pedro, vamos voltar em Pedro, primeiro de Pedro, capítulo 1. (17) Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Que peregrinação? Peregrinação terrena. A Bíblia diz que somos como peregrinos na terra. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Pensa quantos procedimentos na nossa vida a gente tem, querido, que é fruto da criação nossa, hein? Pensa, tanta coisa que os nossos pais nos ensinaram, que está totalmente fora do contexto da palavra de Deus. Mas Pedro diz, mas fomos resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, cordeiro sem pecado. Jesus não tinha pecado e foi por isso que ele nos resgatou. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor. Diga, por amor, Jesus me resgatou. Que por meio dele, aí ele diz, tendes fé em Deus. Por meio de Jesus Cristo, querido, por meio do Cordeiro de Deus, tenhamos fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. Pensa o que é o poder de uma ressurreição. Pensa o que é o poder de uma ressurreição. Foi esse mesmo poder que nos resgatou. Quando nos ressuscitou da morte do pecado para a vida eterna em Cristo Jesus. Quando nós morremos para o pecado e ressuscitamos para uma novidade de vida. Quando deixamos de ser o que éramos para ter uma novidade de vida. E deu glória a Jesus. Quando ele apresentou o sangue diante do trono. Quando ele se colocou como o Cordeiro de Deus, Deus o glorificou. E é por isso que os anjos, os homens, a terra cantam: glória ao Cordeiro de Deus, a glória, o louvor, o domínio, a sabedoria. Digno é o Cordeiro de receber a glória. Querido, glorifique o Cordeiro de Deus na sua vida. Mas não é abrindo boca dizendo, ó glória. Não. É fazendo com que esse sacrifício seja o sacrifício para a sua vida. Fazendo com que o sacrifício não seja em vão. Fazendo com que a sua nova vida seja testemunho por onde você andar. Glorifica a Deus na sua vida. De sorte que a vossa fé e esperança, como nós glorificamos a Deus com fé e esperança. A fé diz eu tenho, a esperança diz eu terei. Amém? Não tem saída. Se eu não tenho hoje, vou ter amanhã. Eu posso não ter recebido hoje, mas vou receber amanhã. Porque a minha fé diz eu sei que vai ser. E a esperança diz, eu espero que vai ser. Amém? E a nossa fé e esperança estão em Deus. Que desde antes da fundação dos homens, do mundo dos homens, santificou o céu, apresentou a pele. E a Bíblia diz que por nós, o sacrifício da morte e ressurreição de Jesus Cristo aconteceu no Calvário.
Jesus morreu no Calvário. Foi entregue à morte. Morreu, ressuscitou, para que você e eu tenhamos vida. Essa é a nossa Páscoa. Amém, queridos? Então, quando você pensar na Páscoa, pense em Cristo Jesus, nosso Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele mesmo disse: este é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por todos os homens, para perdão dos pecados. Amém? Vamos ficar de pé.